Alguma vez já passou pela cabeça como é que a gente sabe das coisas que aconteceram centenas ou até milhares de anos atrás? Nessa nossa conversa, vamos dar uma espiada na caixa de ferramentas de quem estuda a história para descobrir exatamente isso. Vamos começar essa investigação pelo passado? Imagina só o passado como um grande mistério. Sabe, os eventos já foram, as pessoas não estão mais aqui. O que sobrou foram ecos, pequenos fragmentos de um tempo que não volta mais. Então, a pergunta que fica é: como é que se desvenda um enigma desses? Essa é a questão central, né? O que move todo o trabalho de um historiador. Se o passado já era, como é que a gente consegue reconstruir e, mais importante, interpretar o que aconteceu? Parece muito um trabalho de detetive, não parece? E, de certa forma, é exatamente isso. E como todo bom detetive, o historiador precisa do quê? De pistas. Essas pistas são a única ponte que a gente tem com o que aconteceu lá atrás. Elas são literalmente a matéria-prima com a qual a história toda é construída. O nome técnico para essas pistas é fontes históricas. E o que é isso? Basicamente, qualquer rastro que a humanidade deixou para trás. É uma ideia bem ampla e é justamente isso que deixa tudo tão interessante. Para organizar essa investigação toda, as fontes costumam ser divididas em três grandes grupos: as escritas, que a gente pode ler, as não escritas, que podemos ver e tocar, e as orais, que a gente pode ouvir. Vamos dar uma olhada em cada uma delas? Vamos começar então pelas fontes escritas. Essa é talvez a primeira coisa que vem à mente quando se pensa em história: documentos velhos, textos, palavras que foram registradas de alguma forma. E a variedade aqui é impressionante. Não é só livro, não. A gente está falando de leis que governavam impérios, documentos oficiais, inscrições e monumentos, cartas de amor, diários, até partituras musicais. Cada um desses itens é um pedacinho da vida de alguém, só esperando para contar uma história. Um exemplo clássico disso tudo é o famoso Código de Hammurabi. É um dos conjuntos de leis mais antigos que a gente conhece, escrito lá por 1754 a.C. na Mesopotâmia, e que usava um tipo de escrita bem diferente, a cuneiforme. E só para ter uma ideia do peso que eles davam a essas leis, elas não estavam num papelzinho qualquer. Foram gravadas em pedras gigantes de basalto, com uns 2 metros de altura para todo mundo ver. Isso era para mostrar poder, para mostrar que aquilo era para sempre. Mas nem só de palavras se faz história. Vamos agora para o próximo tipo de pista, os objetos e as imagens. São as chamadas fontes não escritas. Aqui também a variedade é enorme. De um lado, tem vestígios muito antigos, como ferramentas de pedra, ruínas de cidades, joias, esculturas. Do outro, registros bem mais recentes, que só foram possíveis com a tecnologia, como fotografias, filmes, gravações de som, coisas que só apareceram do século XIX em diante. E onde é que a gente acha muitas dessas pistas? Nos sítios arqueológicos. Pensa neles como a cena do crime da história. É o lugar onde os vestígios da atividade humana ficaram preservados, seja uma cidade inteira soterrada ou um acampamento pequeno. Agora vamos para a nossa última categoria de pistas. E se a história não foi escrita nem deixada num objeto, mas sim falada? Essas são as fontes orais. É a história viva que passa pela voz. As fontes orais são muitas coisas. Podem ser entrevistas com pessoas que viveram um evento, mas também canções, lendas, tradições que são passadas de boca em boca. É, no fim das contas, a memória de uma comunidade que vira narrativa. E aqui tem um ponto que é fundamental. Para muitas culturas, especialmente povos que não tinham um sistema de escrita, como várias comunidades tradicionais na África e povos indígenas, a tradição oral não era só uma fonte de história. Era a principal fonte de conhecimento sobre o próprio passado. O mecanismo é simples e, ao mesmo tempo, muito poderoso. As pessoas mais velhas, que são como guardiães da memória, transmitem as histórias, os saberes e os valores do seu povo para gerações mais novas. É assim que garantem que o passado não se perca. Então já vimos os 3 tipos de pistas: as escritas, as não escritas e as orais. Mas uma pista sozinha, convenhamos, raramente conta a história inteira. O verdadeiro trabalho do historiador começa agora, na hora de juntar as peças desse quebra-cabeça. O historiador é quase um maestro, sabe? Ele combina a informação de um documento antigo com a análise de um objeto, de uma escavação e, quem sabe, com uma lenda contada por descendentes. É dessa mistura que nasce uma interpretação mais rica e complexa do passado. A história nunca é uma coisa só. E para a gente fechar, fica uma reflexão.
E a gente, hoje, com os nossos posts, nossas fotos digitais, nossas conversas por mensagem, que tipo de pistas a gente está deixando para os historiadores do futuro? O que essa nossa bagunça digital toda vai contar sobre nós? Fica aí a pergunta.